Vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. 25 de Abril, da Revolução dos Escravos, que abriu caminho às independências dos povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Uma revolta dos próprios militares portugueses derrubava o regime de Salazar e Caetano no poder desde a década de 30 do século XX. Mas os jovens oficiais que lideraram a revolta estavam cansados da guerra colonial, pois nas frentes de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, os movimentos de libertação desferiam duros golpes a generais de renome, como o general Spínola, Costa Gomes e Caúlza da Arriaga, que não conseguiram vencer o MPLA, a Frelimo e o PIGC. A história não se apaga. Recorda-se. Dia 25 de abril de 1974, por volta da meia-noite e 20 minutos, a canção Grândola Vila Morena de José Afonso é transmitida no programa Limite da Rádio Renascença, como senha escolhida pelo movimento das Forças Armadas para confirmar a irreversibilidade das operações em marcha. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Os povos lusófonos celebram hoje, o 25 de abril, a queda do regime de Salazar e Caetano abria caminho às independências das colónias do antigo Império Colonial Português em África. Hoje vamos falar das causas e consequências do 25 de abril. Angola era a joia da coroa do Império Português. Foram quase 500 anos de colonização. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é da opinião que a Revolução dos Escravos, que abriu caminho para a independência de Angola, foi determinante. Ele sublinhou que o colonialismo em Portugal e a ditadura caíram graças à luta armada desencadeada pelos movimentos de libertação contra o regime de Salazar e Caetano.
tripulação, é o último aviso que fazemos para abrirem a porta. Se não abrem a porta imediatamente, nós entramos à força. Ouviram bem? Entramos à força! O secretário-geral da Organização das Nações Unidas disse que a Revolução dos Escravos, que em 25 de abril de 1974 terminou com a ditadura em Portugal, foi apenas possível graças à ação dos movimentos de libertação Frelimo em Moçambique, MPLA em Angola e PIGC na Guiné-Bissau. António Guterres discursava durante a abertura do encontro anual da Comissão Especial de Descolonização na sede da ONU em Nova Iorque. O chefe das Nações Unidas disse que este era um tema próximo do seu coração após lembrar que nasceu em Portugal durante a ditadura de António de Oliveira Salazar. Segundo ele, esta ditadura oprimiu não apenas o povo português, mas também o povo das ex-colónias. Guterres explicou que a ação dos movimentos de libertação fez os militares portugueses perceberem que esta era uma guerra sem sentido, que tinha de ser parada e que a única forma de a parar era com uma revolução em Lisboa. O secretário-geral da ONU disse que se lembra de ser jovem e ver na propaganda do regime referências muito negativas a esta comissão da ONU, por isso explicou: foi muito emocionante depois de viver de forma tão intensa a libertação do seu país e das ex-colónias, ser presidente temporário da comissão na sessão de abertura. O secretário-geral da ONU mencionou depois o envolvimento das Nações Unidas nos processos de independência das últimas décadas. Segundo ele, a descolonização ajudou a transformar a adesão das Nações Unidas, impulsionando o crescimento dos 51 membros originais para os 193 de hoje. Para o chefe da ONU, a descolonização é um dos capítulos mais significativos da história da organização que dirige. Lembrando que ainda existem 17 territórios não autónomos em todo o mundo, Guterres afirmou que essa história ainda está sendo escrita e que cada um dos casos merece atenção. O secretário-geral da ONU disse que cada um ainda espera obter o autogoverno, de acordo com o capítulo 10 da Carta das Nações Unidas, e que a Declaração de 1960 sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais. O Comitê de Descolonização das Nações Unidas foi criado em 1961 pela Assembleia Geral e analisa todos os anos uma lista de territórios. Faz também recomendações, ouve representantes, realiza missões de visita e organiza seminários sobre a situação nos territórios. Guterres terminou o discurso lembrando que a Comissão acompanhou muitos territórios neste processo. Segundo ele, os sucessos da ONU na descolonização ao longo das décadas podem inspirar nos dias de hoje. 25 de Abril, da Revolução dos Escravos, que abriu caminho às independências dos povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Que o 25 de Abril foi uma revolução portuguesa e que na sequência dessa revolução portuguesa, que criou a democracia em Portugal, ou recriou a democracia em Portugal, foi possível a descolonização. Ora, a verdade é que não teria havido 25 de Abril sem o que foi a luta dos movimentos de libertação africanos. E creio que essa justiça deve ser feita. Há uma ligação muito direta entre a luta pela democracia em Portugal, que leva ao 25 de Abril, e a luta dos movimentos de libertação africanos, que levam à sua independência. E as duas coisas estão interligadas. E por isso, não há aqui uma relação de causa e efeito. Há aqui uma interpenetração profunda do processo que decorre em Portugal, na luta contra a ditadura, e do processo que decorre nos países africanos, na altura colónias portuguesas, dos movimentos de libertação contra o colonialismo português. E o que para nós foi extraordinário na vivência desse dia foi um profundo sentido de libertação. Os portugueses festejam hoje o Dia da Liberdade. No dia 25 de abril de 1974, um grupo de jovens capitães liderados pelo Salgueiro Maia marchava até a sede do governo de Marcelo Caetano e punha fim ao regime fascista e colonial português. Este acontecimento, comum aos povos da lusofonia, marcou o início da descolonização das antigas colónias portuguesas em África. O povo português viveu sob um regime fascista, o mesmo regime que não queria dar independência aos povos de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.
frente aos movimentos nacionalistas das antigas colónias, não restava outra saída senão a luta armada. Em Angola, as revoltas do 4 de fevereiro e do 15 de março abalaram o regime colonial. O esforço de guerra desenvolvido pelo exército colonial português nas frentes de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique contribuiu decisivamente para o fim do regime de Salazar e Caetano. A guerra colonial durou 13 anos. O 25 de abril de 1974 não é só uma data importante para o povo português. O 25 de abril também só foi possível pela luta de libertação nacional desencadeada. O movimento de libertação das colónias portuguesas foi, na minha opinião, fundamental para que pudesse surgir o movimento dos capitães. Com a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, em uma interação com a ação dos patriotas nacionalistas angolanos, o 25 de Abril marcou uma etapa que permitiu o início da fase da descolonização do país. Então para nós foi esta a grande importância. Foi uma data de convergência de interesses estratégicos entre os democratas portugueses e os nacionalistas angolanos que se bateram pela libertação e pela independência de Angola. É uma data importante no processo de evolução da sociedade portuguesa, da sociedade europeia e das sociedades africanas que estavam sob o domínio colonial português. O golpe, as Forças Armadas Portuguesas que deram o golpe, um dos objetivos era acabar com a guerra colonial, né? E apesar das dificuldades que eles enfrentaram, porque havia outros que não estavam de acordo, mas a corrente maioritária era que o golpe tinha, uma das condições do golpe, para além da democratização de Portugal, era acabar com a guerra colonial. E felizmente as coisas chegaram a bom porto. A data do 25 de Abril reveste de uma importância muito grande, principalmente não somente para Angola, como para todas as ex-colónias, né? Era Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, porque praticamente isto foi o culminar, para nós, o culminar da nossa luta de libertação. E achamos que precisamente que se deu o 25 de Abril pelo descontentamento que havia e principalmente pelas forças revolucionárias portuguesas, né? Que realmente queriam reverter a situação de um regime que era o regime colonialista, que realmente oprimia vários povos, principalmente em África. Roberto Almeida, político que sofreu na prisão colonial, recorda onde estava quando se deu o 25 de Abril de 1974. Encontramos-me cá em Luanda, trabalhava no Banco Tota Standard aqui em Luanda e estávamos num momento muito crítico da repressão aqui, porque alguns dos companheiros que tinham sido presos e haviam sido soltos já estavam em vias de ser novamente presos, de maneira que a revolta do 25 de Abril em Portugal foi bastante providencial. A Revolução dos Escravos abria caminho para a independência das antigas colónias portuguesas em África. A história não se apaga, recorda-se. A luta de libertação nas então colónias portuguesas em África fez aumentar nos portugueses o sentimento e a consciência da necessidade da queda do regime que era ditador e fascista, mas ao mesmo tempo colonialista. Nossa causa era a mesma que a do povo português e por isso juntos lutamos e juntos vencemos o mesmo inimigo, o colonialismo e a ditadura fascista de Salazar e Caetano. Mantemos hoje fraternais laços de amizade entre nossos respectivos povos, ao mesmo tempo que estabelecemos uma profícua e mutuamente vantajosa cooperação econômica entre nossos países. A Revolução de Abril inaugurou uma nova fase da história da nação portuguesa que conseguiu estabelecer nos anos que se seguiram
uma democracia criativa, vibrante e inclusiva, capaz de manter relações fraternais com as suas antigas colônias, assentes na partilha de um patrimônio linguístico, histórico e cultural comum. A história não se apaga, recorda-se. If the democratic forces in Portugal can help, we can use this word, help Spínola and the other members of Junta to find the correct solution for the colonial problem, evidently the war will be stopped. If not, we shall continue our fight. In practice, this means that we shall attack more in the more Portuguese positions in our country. We shall work more politically. For instance, many actions are being prepared inside the country against the colonial regime, and we shall work more for the unification and the unity of our people. A história não se apaga, recorda-se. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. A história não se apaga, recorda-se. O 25 de abril aconteceu porque Portugal já não tinha condições de continuar com a luta no ultramar. Pressão houve sim, houve muita pressão. O exército português estava organizado? Sim, estava muito bem organizado. Isto é uma verdade. Tinha um aparelho consigo de informação que eles chamaram Serviços Centralizados de Angola e o CITA, o Centro de Informação e Turismo. Muito bem organizado. Organizaram sanzalas da paz, organizaram tudo. Como disse o Filomeno, é verdade. Quer dizer, de 1961 a 1974, Angola se tinha transformado. Não era aquele país. Eu tenho dado um exemplo. A estrada asfaltada só chegava até Catete. Quando os portugueses partiram em 1975, tínhamos mais de 15 mil quilómetros de estradas asfaltadas em Angola. Mas tudo isto graças à luta de libertação nacional. Dizer que os partidos... Não. No caso do FNLA, por exemplo, que eu posso falar, no caso do FNLA tinha tido uma revolta no Quincuso. Depois refez-se. O presidente Aldo Roberto foi à China. Vieram chineses a formar homens. Quando se dá o 25 de abril em Portugal, a FNLA está a fazer prisioneiros. E vão lá nos livros e vão encontrar as caras deles. A FNLA está a fazer prisioneiros. Eu, pessoalmente, no dia em que eu fui ao Palácio, encarregue pelos colegas do grupo para entregar uma carta ao ministro Almeida Santos e falar com o comissário da República Portuguesa, Rosa Coutinho. O Rosa Coutinho, eu pensava que havia de ficar aí muito tempo, minha espera. Mas quando ouviu que estava um elemento da FNLA que queria falar com ele, vinha ele próprio,
abandonou o capitão do campo ali, o ajudante do campo, coisa. Vinha, vem cá, meu amigo, meu caro amigo, então como é? Os outros aqui já estamos a negociar, vocês pum, 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 pum. Isto dito por ele próprio, aqui no Palácio do Governo. Vocês estão pum, 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 pum. O que é isto? Vem cá dizer, então o que é que você quer? O Rosa Coutinho, eu pessoalmente, não foi uma outra pessoa. Esta carta, se procurarem bem, no dia 4 de maio, creio que de 74, esta carta foi... Foi um momento difícil, onde, reduziram as capacidades militares dos movimentos quase a zero. Foi uma resistência. Por isso é que diz que o 25 de Abril ajudou-nos um bocado a restaurar a nossa capacidade. E em 1974, a explosão dos jovens que emigraram para as fileiras do MPLA foi muito grande. Foi muito grande. Talvez foi a maior avalanche de jovens para os movimentos. Aí, por volta de 1971, começou a surgir uma corrente muito forte em Portugal, que tentou também negociar com os movimentos de expressão nacional, uma corrente para dar, entre aspas, independência a Angola, mas na base, digamos, com o mesmo pano de chão da independência da Rodésia. Independência da Rodésia. O documento circulou por aí, etc., porque havia uma burguesia portuguesa que estava aqui a surgir, que se estava a afastar cada vez mais da burguesia metropolitana. A burguesia metropolitana controlava os bancos, os 7 grandes bancos portugueses, mas a economia já estava, digamos, nas mãos da burguesia colonial branca aqui. E havia contradições também muito fortes. E uma forma de resolver o problema global era uma independência tipo Rodésia, portanto, não seria uma independência, digamos, com base africana, tudo misturado, não é? E é por isso que houve aquela confusão na altura dos golpes de Estado, do 25 de Abril, as ideias do Spínola. O impacto do 25 é positivo e negativo. É uma realidade que não é por causa do 25 que Angola tornou-se independente. É a luta que se fez, sim. A única coisa, os que sofriam também em Portugal, e diz o colega Filomeno, os que lutavam em Portugal lutavam contra o fascismo. E basta ver que os que deram o golpe dos cravos, maioritariamente os jovens capitães, estavam até sob a influência da União Soviética, do Partido Comunista. O Álvaro Cunhal, que era exilado na Tchecoslováquia. Aqueles jovens estavam com aquela influência. E também, aqui, quando fez a análise, que é correta, a ideia era transformar ali como um outro centro soviético, em Portugal. E, com certeza, o Ocidente nunca podia admitir. E tentaram fazê-lo até aqui em Angola, onde passou a trincheira firme da Revolução. Logo, mas são partes da história que nos dá lições nós mesmos, e todos nós aqui estamos de acordo. Não olhemos o que é dos outros, as influências dos outros. Doravante, pensemos Angola, para Angola e para os angolanos. A luta de libertação foi um combate nobre. Esta luta de libertação que nos deu esta independência foi um combate nobre. Podemos criticar tudo o que se passou. Mao Tse-tung, que foi presidente da China e o pai do maoísmo na China, que funciona ainda até hoje, ele dizia que todo combate libertador não é um jantar de gala. Entende-me bem. Todo combate libertador não é um jantar de gala. O que quer dizer que toda luta onde o homem reclama a sua libertação exige sacrifícios. E esses nossos compatriotas, se você está aí, filho, talvez de um antigo combatente, avô
bisavô que foi, quantos não ficaram nas campas desconhecidas no interior da nossa Angola? É muita gente. É muita gente. Homens e mulheres, crianças, que nasciam, mas não tinham condições para viver e eram enterrados mesmo aí, nascia e se enterrava. Porque não podiam levar a beber a coisa, porque estavam a fugir os portugueses. É um drama. Então é uma luta nobre. Meus filhos, há uma questão que é preciso cada um de nós assuma. Vamos assumir a nossa história. Isto é extremamente importante. O que significa que não podemos sequer dizer devia ter sido. Porque o tempo já passou. E neste momento é mesmo assumir a nossa história. A segunda questão é que vocês verificam perfeitamente que nós fomos vítimas de ideologias externas. Nós temos que ser mesmo nós mesmos. Esta frase é do Dr. Antônio Augusto Neto, mas esta frase é séria. Até hoje, a fraternidade, a solidariedade entre nós quase que não existe. Filhos, coloquem-se como angolanos. Entreajudem-se. O passado, vamos fazer tábua rasa ao passado. Mas assumimos-la como a nossa história, porque foi a nossa história. Não podemos renegar isso. A verdade é essa. O passado tem que nos ensinar. Hoje, o que nós temos, ainda falhas sérias, é aquilo que já aconteceu conosco. Vamos nos confraternizar, vamos nos assumir como angolanos, vamos ser nós mesmos. Até hoje ainda nós não somos nós mesmos. Ainda hoje no Parlamento há os que se levantam, em vez de ficarem sentados só dizer que não. Nós não podemos tremar situações. Filhos, é muito sério, porque nós tivemos, infelizmente, a nossa história tem possivelmente a história mais dolorosa nesta área aqui da África Austral. 25 de Abril, da Revolução dos Escravos, que abriu caminho às independências dos povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade.